A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para mais uma aula do nosso curso Tópicos de Teologia Sistemática e estamos estudando o tópico de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Vamos aqui ajeitar aqui a nossa tela e vamos falar sobre esse importante tema para nós que somos pentecostais. Hoje vamos falar sobre esse tema, mas esse tema vamos voltar a falar sobre ele em aulas posteriores. Então, Charles Spurgeon, ele relata a história de uma senhora que morava numa instituição para idosos pobres, que um dia ele foi visitar. Nos pertences dessa senhora, ele encontrou um documento bancário, bem antigo, né? Que fora dado por alguém muito rico. E com permissão dela, Spurgeon levou o documento para um banco e ficou sabendo que se tratava de uma elevada quantia em depósito, suficiente para aquela senhora viver bem pelo resto de sua vida. Bom, partindo desta história inicial que contamos, Spurgeon concluiu que muitos crentes vivem em estado de pobreza espiritual por ignorarem as riquezas espirituais que estão ao dispor deles. Efésios capítulo 3 e versículo 28 fala sobre isso, sobre as riquezas espirituais que estão ao nosso dispor. Então, nesse contexto, está aí a riqueza dos dons espirituais, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12. Então a igreja, nesses últimos dias, precisa conhecer, buscar, receber e exercitar esses dons espirituais que estão à disposição da igreja, para que a igreja possa avançar, para que a igreja possa ser cada vez mais edificada, consolidada e ter vitória contra as hostes do mal. E, ao mesmo tempo, exercer um papel de glorificar a Cristo com maior perfeição. Então vamos olhar aqui na letra A sobre os princípios doutrinários. Então, pelo menos dois princípios devem ficar aqui bem claros, concernente aos dons espirituais. Primeiro princípio: uma pessoa que recebeu os dons do Espírito não significa que essa pessoa tenha alcançado um estado de perfeição ou que essa pessoa seja merecedora das bênçãos de Deus. As manifestações e operações do Espírito Santo por meio de um crente jamais deve servir para ele como motivo de orgulho. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os dons espirituais não significa que aquela pessoa seja perfeita ou que ela seja merecedora de alguma coisa. Não, tudo é dado por graça, inclusive os dons espirituais. Segundo princípio: assim como o crente não é salvo pelas obras, mas somente pela graça mediante a fé, de acordo com os textos de Paulo aos Efésios capítulo 2 e versículo 8 e a Tito capítulo 3 versículo 5, da mesma forma os dons espirituais, os dons dados pelo Espírito Santo são dados por graça de Deus, para que ninguém se engrandeça, são dados segundo a graça. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12 e o versículo 6. Então, na igreja de Corinto, certos crentes imaturos receberam dons espirituais e se descuidaram de crescer na fé e na doutrina, surgindo daí vários problemas que afetaram toda aquela igreja. Então vamos olhar aqui na letra B sobre a definição dos dons. Então, em seu sentido geral, o termo dom tem mais de um emprego, tem mais de um uso. Há os dons naturais, vindos de Deus na criação, na natureza, a água, a luz, o ar, a vida, a saúde, os alimentos, isso são dons naturais.
dados por Deus à natureza para beneficiar-nos. Há os dons vindos de Deus na esfera humana, os talentos, as aptidões, as vocações inatas, etc. Há muitos que têm facilidade para aprender algum instrumento, outros têm muita dificuldade. Uns nunca tiveram aula de canto e canta muito bem, inclusive fazendo ali a separação das vozes, né? São chamados talentos naturais, os dons naturais que também são vindos de Deus. O dom espiritual é uma concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo de capacidade divina sobre a vida do crente, para o serviço especial na execução dos propósitos divinos para a igreja e através da igreja. Foi a operação dos dons do Espírito que promoveu a expansão da igreja primitiva. Foi dotada de dons espirituais que a igreja de então continuou crescendo, apesar das limitações da época, da oposição e das perseguições. A obra missionária também avançou de maneira acelerada, como fogo em campo aberto, por causa das manifestações dos dons espirituais pela igreja e através da igreja. Então essas são as principais passagens que falam sobre dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12 até o 14, Romanos, capítulo 12, versículo 6 até o 8, Efésios, capítulo 4, versículo 7 até o 16, Hebreus, capítulo 2, versículo 4 e 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. E para nós terminarmos essa aula de hoje, vamos falar sobre alguns termos, né, dentro do original grego, que explicam, designam melhor para a gente aqui a natureza dos dons espirituais. Nós temos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 1, o texto que diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Então a expressão aqui, espirituais, né, no singular, é pneumáticos. Isso fala sobre a natureza dos dons, que é uma natureza espiritual. São manifestações sobrenaturais da parte do Espírito Santo para o crente. Então, qual que é a natureza dos dons espirituais? Vem do Espírito Santo, portanto, natureza espiritual. Bom, em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 4, diz claramente que são dons, são presentes, né, diversos. O texto diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Né? Então, a palavra dom, lá no singular, é charisma. Isso fala sobre uma graça subsequente de Deus em todos os tempos e aspectos da salvação. Então, se é dom, é de graça. Se é dom, é um presente, né? É um favor imerecido que Deus dá através do Espírito Santo ao crente para a edificação da igreja. Terceiro, fala sobre a terceira natureza dos dons espirituais aqui, que é para as tarefas, os serviços espirituais para a edificação da igreja. Então, o termo, né, lá de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5, é o termo serviço. O versículo diz, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, né? Então, a palavra serviços, no singular serviço, é diaconia, da onde vem a palavra diácono, né? Que nós tanto usamos na igreja para ordenar algumas pessoas para realizarem tarefas específicas na igreja, e eles são chamados de diáconos. Então, diáconos é aquele que é o serviçal, vem da palavra diaconia, que significa serviço. Então, quando fala de dons espirituais, nós temos que entender que eles são
serviços, né, diversos, dados pelo mesmo Senhor à igreja, para que na igreja se realizem serviços específicos, trabalhos específicos e ministérios específicos. Bom, quarta palavra que ajuda-nos a entender a natureza dos dons espirituais é a palavra energema, que significa realização. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6 diz: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então isso é, os dons são operações diretas do poder de Deus para a realização de seus propósitos e para abençoar o povo de Deus, para abençoar a igreja. E a última palavra que ajuda-nos a entender a natureza dos dons espirituais é a palavra phanerosis, que é a palavra manifestação. Lá em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então os dons são sobrenaturais da parte de Deus, mas conforme o sentido do termo original aqui, eles operam igualmente na esfera do natural e do visível, porque é manifesto, né? A manifestação do Espírito. Então é algo que é perceptível, visível. Então essas palavras nos ajudam a entender melhor a natureza dos dons espirituais. Nas próximas aulas continuaremos a falar sobre este e outros assuntos. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Fique com Deus.